E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Bart. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer aquele efeito de desacelerar ou acelerar o seu vídeo. O vídeo de exemplo que eu vou usar está disponível no site da Red para qualquer um baixar. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Existem basicamente duas formas nativas de você fazer esse efeito aqui no After. Eu vou explicar primeiro o time remapping, que ele é uma forma mais simples, e depois a gente vai para um efeito chamado time warp. Eu já tenho aqui um vídeo que ele foi gravado numa Red V-Raptor em 8K e 200 frames por segundo. Como eu não tenho nenhum PC da NASA para a gente conseguir manipular esse vídeo de forma razoável, eu exportei ele em uma sequência de PNG em Full HD, mantendo os 200 frames por segundo. Então, para começar, a gente vai criar aqui a nossa composição, só que eu quero que nessa composição a gente tenha uma saída de 30 frames por segundo. Eu vou chamar ela aqui de 30 e eu vou criar uma segunda composição mantendo os 200 frames por segundo e vamos chamar ela de 200. Então, vamos começar com a nossa composição de 30. A gente vem aqui na nossa layer, clica com o botão direito, Time e Enable Time Remapping. Ele basicamente vai jogar aqui 2 keyframes para a gente. Como é que funciona o Time Remap? Basicamente, cada keyframe representa um frame do nosso vídeo original. Então, por mais que a gente esteja trabalhando em uma composição de 30, os frames vão representar um frame do nosso vídeo com 200 frames por segundo. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Aqui, no nosso primeiro keyframe, como vocês podem ver, a gente tem o frame zero. Como a gente está em uma composição de 30 frames por segundo, o que, que o After faz com os outros 170 frames da nossa composição original? Ele simplesmente ignora. Então, dentro dos 200 frames de um segundo, ele vai escolher 30 frames para poder montar a nossa composição final. A gente pode ver isso muito claramente. Como a gente tem aqui o primeiro keyframe que representa o frame zero e o último keyframe que vai representar o último frame do nosso vídeo, que como vocês podem ver aqui, é o frame 5 segundos e 122 frames, se vocês olharem para cá, para esse marcador, que é o marcador de frames, por exemplo, o nosso frame 1 da nossa composição representa o frame 6 do nosso vídeo de 200 frames por segundo, e assim por diante. Nosso frame 2 da composição é o 13 do nosso vídeo, o nosso frame 3 é o 20 do nosso vídeo, e assim ele faz para montar toda a nossa composição. Então, por exemplo, como funciona o time remap? A gente vai pegar aqui, por exemplo, o frame 10, que representa o frame 66, e vamos criar um keyframe aqui. E esses 10 frames, a gente vai diminuir a velocidade dele para 20%. Ou seja, 20% a gente tem que multiplicar esses 10 frames por 5, o que nos daria 1 segundo e 20 frames. Então a gente vem aqui no 1 segundo e 20 frames e vai arrastar esse keyframe para 1 segundo e 20 frames. E vamos gerar um preview para vocês darem uma olhada. Como vocês podem ver, como a gente tem muito frame sobrando, ele consegue manter ali um movimento bem fluido sem afetar a qualidade do nosso vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro cenário para vocês entenderem bem como é que o time remap funciona. Se a gente for aqui na nossa composição de 200 frames por segundo e ativar aqui time remap, e a gente vai pegar aqui os mesmos 10 frames e vamos botar nos mesmos 1 segundo e 20. Só que no caso, como aqui são 200 frames, seria 1/3 de segundo. Então a gente bota aqui, vamos dizer mais ou menos 1 segundo e meio, vai, que são 1 segundo e 100 frames. E vamos trazer esse keyframe. Vamos gerar a nossa preview. Como vocês podem ver, a gente consegue ver os quadros pulando. Porque o que, que o After vai fazer nesse caso? O After simplesmente vai pegar cada frame do nosso vídeo e vai fazer ele ocupar mais espaço na nossa composição.
Ou seja, um frame do nosso vídeo pode ocupar 3, 4, 5 frames na nossa composição. E aí ele não consegue criar aquele movimento fluido, fazendo esse efeito da gente conseguir enxergar o pulo entre um frame e outro. Porque o time remapping, ele não gera a interpolação entre os frames. Vamos voltar aqui para nossa composição de 30 segundos, que eu preciso explicar mais um detalhezinho para vocês. Vamos deletar esse keyframe e agora a gente tem o nosso vídeo normal. Beleza. Vamos fazer de conta que esse vídeo ele só tenha 1 segundo de duração. Então eu vou cortar ele aqui, vou criar esse keyframe e vou deletar esse último. Ou seja, ele só tem isso aqui de duração, 1 segundo. Uma coisa que vocês têm que prestar muito atenção quando trabalhar com time remap é não interferir na velocidade do vídeo em partes que vocês querem que ele rode normalmente. Por exemplo, vamos pegar aqui no 10 frames e vamos criar um keyframe. E vamos pegar esse keyframe e arrastar aqui para o 25, por exemplo. E o que, que vai acontecer? Essa parte aqui, que deveria ter 10 frames, ela vai passar em 25 frames. Então essa parte vai ficar mais lenta do vídeo, ele vai desacelerar. Mas como eu não mexi nesse frame final aqui, essa parte que corresponde a 20 frames do nosso vídeo, ela vai passar em 5. Então, ele vai acelerar essa parte aqui. Vamos gerar aqui um preview para vocês entenderem. E é isso que vocês têm que prestar muita atenção quando estiverem trabalhando com time remap. Ele basicamente desacelerou onde a gente queria, só que como a gente não mexeu no último keyframe, ele acelerou demais. Então, como a gente corrigiria isso? Vamos parar aqui o vídeo, vamos voltar aquele keyframe para o 10, e aí a gente selecionaria esses dois últimos keyframes, que é o que a gente está trabalhando e o último keyframe da composição. Vamos arrastar os dois juntos aqui para o 25 e a gente pode prolongar o nosso vídeo aqui até esse keyframe. Vamos vir aqui e vamos criar novamente o nosso preview. Então agora, o que, que ele fez? Ele entendeu que aqui ele vai rodar mais lento, porque a gente aumentou a distância entre os keyframes, mas como aqui a distância é a mesma da original, ele vai rodar na velocidade original do nosso vídeo. Então isso vocês têm que prestar muita atenção quando estiver trabalhando com time remap. Mas tendo atenção a esse detalhe, não tem mais nenhum inconveniente com o time remap, fora que ele não gera interpolação entre os frames. Então, se você tem frame de sobra para trabalhar, você pode trabalhar com o time remap numa boa, direto na sua composição final. Ou seja, se você tiver um vídeo que ele tem a mesma quantidade de frames da sua composição final, você vai acabar tendo o resultado que a gente viu antes de um frame ocupar mais de um frame na composição e a gente vai ver os pulos entre os frames. Para isso, a gente tem o Time Warp, que ele tenta de alguma forma criar uma interpolação entre os frames. Dificilmente ele vai te dar um resultado perfeito, mas ele pode te dar um bom resultado dependendo do seu vídeo. Então agora eu vou mostrar como ele funciona. Vamos desativar o Time Remap. Vamos voltar o nosso vídeo aqui ao tamanho original. Vamos aqui na nossa aba de efeitos e vamos buscar o Time Warp. Vamos jogar nossa layer. E aqui está as configurações do Time Warp. Basicamente, ele tem aqui 3 modos para a gente trabalhar. Por padrão, o Pixel Motion, que ele vai rastrear todos os pixels que têm algum tipo de movimento e vai tentar criar uma interpolação somente nos pixels que têm movimento. Os pixels que permanecerem parados, ele simplesmente ignora e mantém do jeito que está. Esse é o padrão e a gente vai dar uma olhada como ele trabalha. Aqui, ele funciona basicamente com a velocidade, ou seja, 50 aqui quer dizer que o vídeo vai rodar com 50% da velocidade. A gente vai botar ele aqui para o padrão 100. Vamos pegar aqui 2 segundos de amostra para mostrar para vocês que realmente não tem nenhuma alteração na velocidade do nosso vídeo, tendo apenas aplicado o efeito e mantendo ali a velocidade em 100. Beleza.
Então vamos alterar a velocidade. Ele por padrão, ele vem 50, mas eu vou baixar bastante a velocidade para vocês entenderem como ele trabalha. Vamos botar aqui, por exemplo, 10 e vamos gerar o nosso preview. Como vocês estão vendo ali, eu vou botar aqui mais devagar, ele vai criando uma interpolação entre os pixels que se movimentam e ele gera essa distorção aqui na imagem. É claro que aqui a distorção é muito grande, porque eu coloquei para ele reduzir bastante a velocidade do nosso vídeo original. Então, como vocês podem ver, ele vai criando essas distorções. Mesmo no play, a gente consegue ver essas distorções. Porque o que, que acontece? O Pixel Motion, ele não usa os frames que a gente tem sobrando do nosso vídeo original. Ele vai usar somente os frames da nossa composição. Então, aqueles 170 frames que a gente tem extra por segundo, ele continua ignorando. E ele tenta criar a interpolação entre os pixels somente dos 30 frames da nossa composição. Aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode tentar melhorar essa distorção que ele gera na imagem. Mas isso aqui é uma coisa que vai de vídeo para vídeo. Então eu recomendo vocês testarem aí algumas configurações, porque não adianta eu passar uma configuração aqui para vocês, porque ela com certeza não vai funcionar na maioria dos vídeos. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que testar de vídeo a vídeo. Uma segunda opção que ele nos dá é o Frame Mix. O Frame Mix, ele funciona basicamente como o Pixel Motion, só que ele faz a interpolação entre o frame inteiro. Basicamente é como se ele pegasse um frame e jogasse uma animação de opacidade no próximo frame. Então você pode ver aqui, ó, que o frame, a parte de baixo aqui, ó, você já consegue ver uma asinha e ela só vai ficando mais forte e clareando a parte de cima. E ele vai criando essa interpolação entre os frames. Nesse caso aqui, novamente, vocês têm que testar caso a caso para ver qual que vai entregar o melhor resultado para vocês. E por último, a gente tem aqui o método de wall frames, ou seja, ele vai usar todos os frames. Esse wall frames basicamente é o time remap. Ele não vai criar nenhuma interpolação. Ele vai deixar o frame ocupando mais tempo na nossa composição e depois ele pula o frame. É exatamente igual o nosso time remap, com a diferença que você não arrasta o keyframe, você pode definir direto aqui a velocidade do vídeo que você quer que rode, e ele novamente ignora os 170 frames extras, ele só vai usar os 30 frames da sua composição. O que, que eu recomendo quando você tem um vídeo que tem bastante keyframe, mas você vai dar saída em menos? Basicamente, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pega o nosso vídeo e a gente cria uma composição com a mesma quantidade de frames do nosso vídeo, certo? Eu vou tirar aqui o Time Remap e a gente vai botar aqui o Time Warp. E aqui a gente tem a mesma quantidade de frames que o nosso vídeo original. Vamos colocar aqui o All Frames e vamos botar para ele rodar em 10%. O que, que acontece aqui? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar um frame e ele vai fazer com que esse frame ocupe mais tempo na nossa composição. A diferença aqui é que como a nossa composição ela tem 200 frames por segundo, eu vou gerar aqui o nosso preview, o seu olho ele não consegue captar porque esse frame, mesmo ocupando mais tempo, ele ainda continua passando muito rápido. E aí ele consegue gerar um movimento mais fluido. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente faz aqui a nossa desaceleração em uma composição com a mesma quantidade de frames do nosso vídeo, e aí a gente pode simplesmente pegar essa composição de 200 frames e jogar ela dentro de uma composição de 30 para a gente dar a saída. E aqui a gente pode ver que ele continua com a câmera lenta com o movimento fluido. Então, basicamente é assim que a gente trabalha, tanto com o Time Warp quanto com o Time Remap. Vocês podem aí analisar a melhor forma para o trabalho de vocês
E nesse vídeo é isso. Se vocês curtiram, quiserem dar aquela moral pro amigo, vocês já sabem o que fazer. Um abraço e até o próximo vídeo.